Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Novamente sejam bem-vindos. Então, nesse semestre eu vou acompanhar vocês nessa disciplina de cálculo. E como foi falado, nós vamos fazer, ou pelo menos em geral, nós vamos ter monitoria todos os sábados nesse horário. Todos conseguem ver aqui a tela? Vocês podem também, a qualquer dúvida, colocar mensagens no chat que eu consigo ver aqui e responder. Certo? Então vamos iniciar. A professora ontem ela deu conteúdo de teoria dos conjuntos, né? Uma iniciação a essa disciplina, porque é essencial para nós entendermos mais à frente as noções de cálculo, né? Derivada e também limite. Então, vamos iniciar discorrendo sobre o que é conjunto. Então, a noção de conjunto ela é autoexplicativa, então ela também é vista no ensino médio, mas caso não tenham visto, é algo que é fácil de entender, né? Fácil de compreender. Então, conjunto é uma coleção de elementos, certo? Então, nós denotamos conjuntos por letras maiúsculas, então, geralmente, nós vamos ter letras maiúsculas representando os conjuntos, certo? É uma coleção de elementos. Como que nós podemos descrever um conjunto? Nós descrevemos ele de duas formas, ou por listagem ou por descrição. Por listagem, nós vamos dar os elementos que estão nesse conjunto. Então, por exemplo, o conjunto dos números pares. Eu vou descrever também, vou colocar os elementos dentro de chaves, né? Então, aqui são chaves. Aqui minhas chaves são feias. Então, aqui, os números pares 2, 4, 6, 8, etc. Então, é uma forma de descrever um conjunto, mostrando os elementos dele. E já outra forma é por descrição. Então, nós dizemos uma propriedade que esses elementos de determinado conjunto possuem. Por exemplo, eu posso ter o conjunto dos números ímpares menores que 5, né? Menores que 5. Então, quais seriam os elementos desse conjunto? Menores que 6. Então, nós vamos pegar todos os ímpares que são menores do que 1. Então, menores que 6. Então, nós temos 1, que é um ímpar menor do que 6. O 3 e o 5, né? Que são os elementos que obedecem a essa propriedade que nós descrevemos aqui. Então, essas são as duas formas de descrever um conjunto, por listagem ou por descrição. Então, os elementos são exatamente os objetos que estão nesse conjunto, né? Estão nos conjuntos. Nós também temos como representar um conjunto na forma de um diagrama. Então, nós chamamos diagrama de Venn, certo? A representação de conjuntos. Vamos fazer aqui um círculo. Pronto. Então, esse conjunto A vai ser constituído dos elementos 1, 3 e 5. Então, essa é a representação em diagrama de Venn. Então, esse tipo de representação nós chamamos de diagrama de Venn. V-E-N, E-N, né? Diagrama de Venn.
É só uma forma de mostrar graficamente, né? O conjunto. Então, outro elemento, outra coisa importante na teoria de conjuntos é a pertença, a noção de pertença. Então, nós dizemos que esses elementos fazem parte de um conjunto por um símbolo, que é esse daqui. Então, por exemplo, nesse conjunto A dos ímpares menores que 6, aqui para não confundir eu vou colocar B. Nesse conjunto A, o 1 ele pertence a A, certo? Então esse símbolo aqui ele significa pertença, então ele pertence, 1 pertence a A. O 3 pertence a A e o 5 pertence a A. Por outro lado, nós temos o símbolo de não pertença, que ele é esse símbolo de pertença com traço. Então, por exemplo, o 4, ele não pertence a A, já que aqui são os números ímpares menores do que 6. 6 também não pertence a A, certo? Bem simples. A quarta noção é de subconjuntos. Então, nós temos conjuntos dentro de conjuntos, certo? Então, por exemplo, o conjunto C, composto pelos elementos 1 e 3, ele é um subconjunto de A. Subconjunto, o próprio nome já está indicando, é uma parte daquele conjunto. Então, o C é um subconjunto, e aqui nós vamos usar não o símbolo de pertença, mas um símbolo que é parecido, é o símbolo de conter, né? Então, esse símbolo aqui é um C, parece um C, né? Significa conter. Então, o C, que é o conjunto 1, 3, ele está contido em A, certo? Então, aqui, de fato, nós vemos pelo diagrama que 1 e 3, esse conjunto, C, ele é parte de A. Então, C é subconjunto de A, ou C está contido em A, certo? Então, esse símbolo aqui ele significa contido. Então, nós lemos assim, C está contido em A. Então, nós temos o símbolo de pertença, que se refere a elementos, a conjuntos, e o símbolo de contenção, né? Contém. Então, um conjunto está contido em outro conjunto, ou um conjunto é subconjunto de outro. Então, C é subconjunto de A. Ok? Alguma dúvida com relação a esses 4 conceitos? Conjunto, pertença e subconjunto? É bem simples. Então, nós temos as operações com conjuntos. Então, são 4 operações básicas. É a operação de união, de intersecção, diferença e complementar. Então, operação de união. A operação de união ela vai ser entre dois conjuntos. Então, dados dois conjuntos A, aqui eu vou pegar outro conjunto sem ser esse dos ímpares que a gente usou. Então, um conjunto A e um conjunto B, nós dizemos o conjunto A união B vai ser o conjunto dos elementos de A, elementos do conjunto A, ou do conjunto B, ou de B, né? Então, a união ela vai ser, de fato, o que ela própria diz, né? O próprio nome diz, é uma conjunção, é uma união desses dois conjuntos. Então, vamos supor que eu tenho o conjunto A dado pelos elementos 1 e 4, e B, o conjunto 0, 1,
Então, o conjunto A união B, ele vai ser o conjunto dos elementos que estão em A e dos elementos que estão em B, certo? Então, são, pela definição, elementos de A ou de B, que estão em ambos os conjuntos. Então, vai ser o conjunto composto por 1, por 0, 1 e 4. Uma das coisas que, em teoria dos conjuntos, ao falar de conjuntos, não precisa... no caso aqui, eu tenho o elemento 1 tanto em A como em B. Então, eu não preciso repetir o elemento 1 duas vezes, certo? É redundante. Eu só escrevo uma vez, porque é o mesmo elemento, só que pertence a dois conjuntos. Então, aqui o conjunto união seria 0, 1 e 4. Fazendo por diagrama, nós vemos o seguinte. Então, aqui eu tenho dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. A intersecção, que é esse meio aqui, né? O que tem de comum entre os dois é o elemento 1. E o conjunto A tem o 4 e o conjunto B tem o 0. Certo? Então, se for ver aqui, dá exatamente o conjunto A é tudo isso aqui. E quem está dentro dele é exatamente 4 e 1, como está aqui em cima. Já o conjunto B é tudo isso aqui. E o que está dentro dele é 0 e 1. Então, se eu pegar a união, ela seria tudo isso aqui. Sem exceção. Até o meio também. Ok? Também bem simples. E o símbolo para representar a união é esse U. Né? Então, assim como nos números, quando você faz uma operação com dois números, você obtém outro número, da mesma forma, quando você tem operações com conjuntos, quando você opera com conjuntos, você vai ter outro conjunto. Né? Intersecção é uma operação parecida com a união. Então, a intersecção ela é representada pelo U de cabeça para baixo, certo? Então, a intersecção de A e B então, eu vou chamar de outro nome para ficar genérico. Então, dados dois conjuntos D e E, para não confundir com esse de cima. Dado dois conjuntos, nós chamamos a D intersecção E o conjunto dos elementos de A e de B, certo? Então, aqui tem uma diferença entre a união e a intersecção, que na união nós temos o OU, essa partícula OU aqui. E aqui na intersecção a gente vai ter o E, né? Que significa que os elementos dessa intersecção eles têm que estar em ambos os conjuntos. Não basta que esteja apenas em um conjunto, tem que estar nos dois. Então, é como se, em outras palavras, seria o conjunto dos elementos em comum de D e E. Poderia também ser dito dessa forma. Então, eu vou pegar aqui dois conjuntos genéricos. Então, D, vou escolher 1 e 5 e 6. E o E, eu vou escolher 0, 2 e 5. Então, fazendo pelo diagrama, deixa eu subir aqui para não ficar congestionado.
Então, nós vamos fazer que o diagrama fica mais fácil de observar essa operação. Então, aqui nós temos o conjunto D. E o conjunto E. Conjunto D e conjunto E. Aqui o conjunto D é composto por 1, 5 e 6. O elemento 5, ele também está em E, né? Então, ele vai estar nessa divisão aqui entre os dois. E 6, né? E o conjunto E é 0, 2 e 5. Então, a intersecção é exatamente essa parte aqui em comum entre os dois conjuntos. Então, D intersecção E vai ser o conjunto composto pelo elemento 5, que é esse elemento aqui em comum de ambos, né? Ok? Então, a intersecção ela vai ter essa noção de comum, elementos em comum. Ela vai pegar os elementos em comum dos conjuntos em questão. A diferença. Sim, Breno. Tá gravado, vai ficar gravado. Então, a diferença dados dois conjuntos, chamar de F e G, genéricos, nós vamos ter F menos G, o conjunto dos elementos de F menos, ou melhor, os elementos de F, exceto os elementos de G, certo? Os elementos de F, exceto, ou sem, né? Sem os elementos de G. Então, aqui eu vou dar um exemplo genérico de como seria por diagrama. Então, dados dois conjuntos, vamos supor que eles têm elementos em comum. O que seria F menos G? O F menos G é exatamente essa parte aqui, de dentro, sem a intersecção, né? É F menos G. Então, G é tudo isso aqui. Quando eu tiro G, sobra essa parte de dentro, né? De F. É só tirar os elementos de G que estão em F. Vou deixar aqui do lado. Complementar. Já para a operação de complementar, nós vamos ter que falar sobre o conjunto universo. O conjunto universo ele vai ser um conjunto geral que geralmente é dado, esse conjunto universo. Então, por exemplo, se eu tenho o conjunto universo dos naturais, certo? Então, todos os meus elementos que eu vou trabalhar em uma determinada questão, eles vão estar nos naturais, certo? Então, o complementar seria o quê? Por exemplo, nós temos o conjunto H dado pelos elementos pares, né? Então, vou colocar aqui 0, vou colocar 2, 4, 6, 8, todos os números pares. Então, H é o conjunto dos números pares. O que seria o complementar? No complementar, nós usamos esse C em cima como se fosse um expoente. Ele simboliza o complementar. Então, o complementar de H seria os números ímpares. Se nós temos o conjunto universo igual aos naturais. Então, o conjunto complementar seria 1, 3, 5
7, etc. Então, o complementar é o que está fora, né? É o que completa aquele conjunto para, quando a gente fazer a união, ser o universo. Então, tem a propriedade que se eu pegar o conjunto união com seu complementar, vai dar o universo. O conjunto universo, que é o conjunto geral, geralmente dado pela questão. Outro exemplo. Por exemplo, se nós temos o conjunto universo composto pelos elementos, fazer em diagrama. Então, geralmente o conjunto universo ele é representado como um retângulo. Então, aqui está o conjunto universo. E eu vou pegar dois conjuntos aqui, certo? Então, aqui vou pegar o conjunto H como 2, né? 2 e 3 e 5. E o conjunto... não precisa desse conjunto, não. Então, se a gente tem um conjunto e tem um conjunto universo, então eu vou colocar outros elementos nesse conjunto universo. 6, 8, 9, por exemplo. Então, o que seria o complementar de H? Seriam os elementos que completam H de forma que eu pegando a união vai gerar o conjunto universo. Então, seria 6, 8 e 9. São esses elementos que estão fora do conjunto. Ok? Vocês têm alguma dúvida com relação às operações? Alguma dúvida? Vai ter uma questão parecida, Charliane, lá no final, que eu vou fazer, que é de completar o diagrama, que é parecido com o que a professora colocou. Então, eu vou fazer essa questão aqui só para fixar. Okay? Dados os conjuntos A, B e D, com esses elementos, determinar a união B intersecção D, né? Interseção D. Então, vamos fazer primeiro o que está entre parênteses. Então, B interseção D vai ser o que tem em comum entre B e D. O que é que tem de comum entre B e D, dados esses conjuntos? Coloque aí no chat qual seria a intersecção entre esses dois conjuntos, B e D. É o que tem em comum, né? Exatamente, seria 2, porque é o único elemento que está nos dois conjuntos. Então, a gente já tem uma parte, né? Já tem essa segunda parte aqui. Então, A é união com B interseção D, a gente já sabe que é 2, o conjunto que tem o elemento 2. Então, vai ser A união o conjunto que tem o elemento 2. Qual seria o resultado? Então, são os elementos de A mais o elemento 2, né? Então, seria o conjunto 1, 2, 3 e 5. Exatamente. Bem fácil, né?
Agora, B união D, a intersecção de A com B união D. Então, a gente faz primeiro o que está entre parênteses, B união D. Vai ser os elementos de B mais os elementos que estão em D. Então, qual seria o conjunto B união D? Isso, fica do mesmo jeito. Porque, como eu falei no início, em teoria dos conjuntos, a gente ignora os elementos que são em comum. Quando a gente faz a união, ele não vai ficar duas vezes ele, né? Vai repetir, porque é o mesmo elemento. Então, nesse caso seria 0, 2, mais o elemento 2, que está em D, 1 e 8. Mas como tem 2 em ambos, eu não preciso repetir. Então, seria 0, 2, 1 e 8. E quem é 0, 2, 1 e 8? É o próprio B, né? Então, B união D é B. Agora vamos fazer a primeira parte, né? A intersecção com B união D, que a gente já sabe que é B. Então, quais são os elementos em comum entre A e B? Isso, é 1. Que se a gente for ver, só tem 1 em ambos, né? O 2 não está em A, o 8 não está em A, o 3 não está em B e o 5 não está em B. Então, essa intersecção vai ser o elemento 1. AC, A menos B união D. B união D a gente já fez, tá aqui, né? Deu B. Então aqui vai ficar A menos B. E agora seria qual o conjunto? A menos os elementos de B. Então eu tenho 1, 3 e 5. Menos os elementos que estão em B. Então é o que eu vou tirar. Tudo que está em A, que está em B. Certo? Então aqui 1 está em A, então eu vou tirar 1. 2 não está em A, então não mexo. 0 também não está em A, não mexo. 8 não está em A, também não mexo. Então o conjunto que sobra vai ser 3 e 5. O que eu estou fazendo com a diferença é que eu estou tirando os elementos de B de A, né? Aqui AD, B menos A menos D. A menos D, quem seria? A menos D. Resolver logo essa segunda parte aqui. Exatamente. Porque eu não tenho que tirar de A, né, que está em B, que está em D. Então é o próprio A. Então aqui vai ficar B menos o A. Agora quem é B menos o A? Menos os elementos que estão em A. Isso. Então aqui eu tenho B, eu vou tirar os elementos. Então só tem o 1 que está em comum, né? Então eu vou tirar 1 de B. Ficar 0, 2 e 8. B complementar. Aqui vai ter que recorrer ao
conjunto universo, tem que saber quem é o conjunto universo. Quando não dá a questão, a gente supõe que é a união de todos os elementos, certo? Então aqui seria o conjunto universo seria 0, 1, 2, 3, 5 e 8. 5 e 8, né? Então, eu vou pegar o que complementa B. B é 0, 2, 1 e 8. O que é que complementa B para que dê o conjunto universo? Então, aqui eu vou tirar todos os elementos de B e aí eu vou ter o meu complementar. 0, 2, 1 e 8. Então, sobra 3 e 5. Né? Então, o complementar de B é 3 e 5. A F. A menos o complementar de B. O complementar de B a gente já achou. É 3 e 5. Então, vai ser A menos 3 e 5. O conjunto A, tirando os elementos 3 e 5, vai sobrar 1. Então, A menos o complementar de B vai ser 1. O conjunto com o elemento 1. Alguma dúvida com relação a essa questão? Assim, parece ingênuo e de fato é, né? Mas é toda a base para entender cálculo mais à frente. Toda essa questão de conjuntos. É a base para entender. Certo. Antes de passar para o próximo tópico, aqui a questão parecida com a da professora. Vou passar logo para ele, para essa questão. Depois eu falo de conjuntos numéricos, certo? Que a questão diz: uma pesquisa de mercado sobre a preferência de 200 consumidores por 3 produtos, P1, P2 e P3, mostrou que dos entrevistados, 20 consumiam os 3 produtos, 30 os produtos P1 e P2, 50 os produtos P2 e P3, 60 os produtos P1 e P3, 120 o produto P1, 75 o produto P2. Se todas as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo menos um dos produtos, perguntas. E tem os itens. Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de questão, que é bem coringa, sempre cai em questões relacionadas a conjuntos, é representar o diagrama de Venn desses objetos, né, que está se tratando a questão. Nesse caso, são produtos. Então, P1, P2 e P3. Aqui eu fiz o diagrama. A dica é começar sempre pelas intersecções. Então, aqui, começar sempre por esses espaços aqui. Então, começando pelo centro, né? O que seria o centro? Seria de todos os consumidores que escolheram tanto P1, quanto P2, quanto P3, que consumiram os 3 produtos. Então, a primeira informação que nós temos aqui, 20 consumiram os 3 produtos. E a informação para a gente preencher esse espaço aqui, do centro. Foram 20 pessoas que consumiram tanto P1, quanto P2, quanto P3. Agora, quantos que consumiram P1 e P2? Esse espaço aqui. Lembre-se que quando a gente tem o E, né, consumiu P1 e P2, a gente está lidando com intersecção, né? Então aqui a gente tem que
olhar quantos consumiram P1 e P2. Porque a questão diz que foram 30. 30 os que consumiram os produtos P1 e P2. Mas aqui a gente já tem 20. A gente já sabe que 20 consumiram P1 e P2. Por tabela, né? Porque a gente sabe que 20 consumiram P1, P2 e P3. Então, seriam 10 pessoas que consumiram P1, P2, mas não consumiram P3. Que no total, aqui dentro vai dar 30, certo? Que é a informação aqui, segunda informação. Agora, quantos que consumiram os produtos P2 e P3? Os que consumiram P2 e P3, eles vão estar nesse espaço aqui. Mas a gente sabe que 20 já consumiram. Disseram que consumiam, né? P2 e P3. Logo vai ser 50 menos 20, vai dar 30. Os que consumiram P2 e P3, mas não consumiram P1. Se eu fizer a soma, 20 mais 30, vai dar 50, que são os que consumiram P2 e P3. Agora, os que consumiram P1 e P3 são 60. 60 consumiram os produtos P1 e P3. Mas eu sei que 20 já consumiram, disseram consumir, logo sobra 40. Né? Então, está completo as intersecções aqui. Agora, o próximo passo é completar os que consumiram somente. Então, somente um dos produtos, né? Que são essas partes faltantes. A questão diz que 120 consumiram produto P1. 120. Logo, todos os que estão aqui, a quantidade tem que ser 120. Ora, falta eu completar essa parte. E eu já sei essa. E eu sei o total, é só subtrair, né? Fazer a soma e subtrair. Então, ficam 10 mais 20, 30, mais 40, 70. 70 para 120 é 50. Então, aqui, nesse espaço faltante, são 50 pessoas que consumiram tão somente P1. Certo? Porque se eu fizer a soma de tudo, vai dar 120. E quando ele fala que consumiram o produto P1, ele não está dizendo que consumiram somente o produto P1. Está dizendo que consumiram o produto P1. Pode ser que consuma outros produtos, mas não tem importância. Só está dizendo que consumiu o produto. Não está dizendo que isso consumiu somente. Né? Os que consumiram somente P1 são 50. Que são esses aqui. Agora, os que consumiram P2, 75. Logo, a soma aqui tem que dar 75. 10 mais 20 mais 30 vai dar 60. Então, faltam 15. Logo, esses 15 tem que estar aqui. Então, 15 consumiram somente P2. Falta P3 aqui, essa parte faltante aqui de P3. A questão não diz quanto que consumiram P3, mas diz que todas as pessoas, as 200 pessoas entrevistadas deram preferência a pelo menos um dos produtos. Logo, se o total é 200, quer dizer, a soma de tudo isso aqui é 200, e eu sei que aqui dentro, aqui tem 50 mais 10, 60, 75, 75, mais 20, 95, 95 mais 30, quanto? Deixa eu pegar aqui a calculadora, conferir. 50 mais 10, mais 15, mais 20, mais 30, mais 40.
vai dar 165. Logo, essa parte aqui é 165. Para 200 faltam 35, né? Então aqui é 35. Isso porque a questão diz que todos deram preferência a pelo menos um dos produtos. Então, ninguém ficou de fora da preferência. Então, não tem ninguém aqui fora, entendeu? Fora desses conjuntos aqui. Pronto, nós já completamos o diagrama. Então, nós temos que responder os itens. Já conseguimos responder os itens. A letra A diz, pergunta, quantas pessoas consumiam somente o produto P3? Somente, aqui tem uma diferença, né? Como eu falei. Que diz somente, pede o somente. Os que consumiram somente P3 são 35, que são esses daqui. Porque quem está aqui, ó, consome outros produtos. Então, a letra E é 35. A B, quantas consumiam pelo menos dois produtos? Dois dos produtos. Ora, quantas consumiu pelo menos? Se consumir 3, ainda está pelo menos consumindo 2, né? Óbvio. Então, aqui dentro, conta, né? Como consumidor de pelo menos 2 produtos. Então, é 20. Mais, aqui também conta porque está consumindo P1 e P2, apesar de não estar consumindo P3, mas está consumindo pelo menos 2. E também com o restante, mais 30, mais 40. Que vai dar 100, né? Exatamente, 100. Aqui o de baixo 35, ele está consumindo somente, as 35 pessoas aqui estão consumindo somente P3, né? Aí não entraria na conta. A letra C pergunta, quantas consumiam os produtos P1, P2 e não P3? Aí sim a gente vai descartar esse 35, porque aqui os que não consumiam P3, né? Consumiam P1, P2 e não P3. E também esses aqui de cima, né? Porque aqui eles também estão consumindo P3. Quem está aqui dentro consome P3. Logo eu tenho que tirar todos esses elementos aqui. Vai sobrar, portanto, vai sobrar 50 mais 10 mais 15. Vai dar 75. Então, letra C é 75. Tirei todo o conjunto P3. Alguma dúvida com relação a essa questão? Eu sei que, para quem vê pela primeira vez, eu não sei qual é a condição, né? Porque tem muitas escolas que não ensinam conjuntos dessa forma, mas de primeira vista eu acredito que seja um pouco complicado, mas depois você faz as questões, fica fácil de entender. O restante do pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ou não? Certo. Não tenho vergonha de perguntar, tá certo? Estou aqui para ajudar. E é normal também. Então, passando para o próximo tema, que seria o assunto, que seria conjuntos numéricos, antes de falar de intervalos, só uma revisão. Então, nós temos, a escola ela ensina, nós temos os números naturais, que são os números da contagem, 1, 2, 3, 4, etc. Esses números nós chamamos todos eles de naturais. Então, o conjunto desses números nós chamamos de naturais, que são os números da contagem. Nós denotamos por N maiúsculo, com esse estilo aqui, estilizado. Então, esse aqui é o conjunto dos números naturais.
ok? Alguns colocam 0, outros não, depende do autor. Passando já para contabilidade, nós vemos no mundo real que existem algumas situações que a gente tem que ultrapassar o limite da contagem. Por exemplo, como eu falei, na contabilidade, nós lidamos com dívidas. E dívidas, nós vamos ter que usar números negativos. Então, surge a necessidade de criar um outro conjunto maior que englobe números negativos. Nós chamamos de inteiros e denotamos por Z. Z maiúsculo estilizado também. Então, aqui vai ter todos os números negativos. Contando com 0. E os positivos também. E aqui a gente pode fazer uma observação. O que vocês poderiam dizer de N com relação a Z? O que com relação a contido? O N está contido em Z? Os naturais estão nos inteiros? Sim, né? Então, aqui a gente tem essa observação que os naturais, eles estão contidos nos inteiros. E já ultrapassando a questão da contabilidade, por exemplo, na engenharia a gente vai ter que lidar com números fracionários, números que não são inteiros. Então, seriam os números com vírgula, né? E, generalizando, nós chamamos de números reais, que nós denotamos por esse R estilizado. Então, ele contém, esse conjunto R contém todos os números que nós conhecemos. Então, todo número que tem vírgula, né, tem uma parte inteira, uma parte com vírgula, após a vírgula, nós chamamos de números reais. Então, por exemplo, 2,3, 4, 5, 1, etc., outros números, após a vírgula, ele vai estar no conjunto dos números reais. E assim por diante. Então, esses são os conjuntos numéricos, os mais importantes e notáveis. Certo? Outro conjunto importante é o conjunto vazio. Ele é um conjunto que não contém nenhum elemento. Ele só serve para facilitar um pouco as operações. Por exemplo, um conjunto, dado um conjunto, menos ele, vai ser o conjunto vazio. É para esse tipo de coisa que ele existe, né? Para facilitar as operações. Então, ok, né? Isso é para contextualizar aqui um pouco, relembrar as coisas. Então, passando para intervalos, que também é uma parte muito importante, eu acredito que seja a parte mais importante sobre conjuntos, porque é o que vai ser usado muito em cálculo. Nós temos quatro tipos de conjuntos, de intervalos, melhor dizendo. Temos os intervalos fechados, abertos, mistos, como o próprio nome diz, são uma mistura de tipos, né? Essa mistura de fechados com abertos, e intervalos infinitos. Todos os intervalos, eles são conjuntos. Então, os intervalos fechados, como eu falei lá no início, um conjunto ele pode ser explicitado por listagem ou descrição. Os intervalos eles são explicitados, são mostrados por descrição. Então, nós escrevemos os elementos que estão no intervalo. Então, intervalo fechado, aqui nós temos o colchete ao redor, né? Então, fechado em A, que significa fechado. Fechado em A e fechado em B é o conjunto dos números que satisfazem essa propriedade.
é A menor ou igual a X menor ou igual a B. Então, por exemplo, o intervalo fechado em 2 e fechado em 3, dado esse intervalo, por exemplo, o 3 está nesse intervalo. Por quê? Porque ele está entre 2 e 3, né? Está entre 2 e 3 ou é o próprio 3. Então, ele satisfaz essa condição. 2, 3 ele é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3. De fato, ele é igual a 3, né? Então, ele satisfaz essa desigualdade. Portanto, ele está no intervalo. Outro número, 2,4, também está. Porque também satisfaz aquela propriedade. Quando tem um fechado, quando tem esses colchetes aqui, significa que os próprios elementos extremos, né, A e B, eles vão estar nesse conjunto. Intervalos são conjuntos da reta numérica. Conjuntos abertos, eles são semelhantes aos conjuntos fechados. A diferença é que os elementos extremos, aqui o A e B, eles não estão nesse conjunto. Então aqui vai ser estritamente menor do que B, os elementos estritamente menores do que B e estritamente maiores do que B, maiores do que A, perdão. Então o conjunto, o intervalo aberto em 1 e aberto em 2, o 2 não vai estar nesse conjunto, nesse intervalo, porque 2 não satisfaz essa condição aqui. E 1 também não, né? Os conjuntos mistos semelhantemente, analogamente, né? É uma mistura dos fechados com abertos. Então, aberto em A e fechado em B. Nesse tipo de conjunto, o A ele não pertence ao intervalo, mas o B pertence, porque está fechado. Colchete significa fechado, que o elemento cercado pelo colchete ele está nesse intervalo. O outro tipo de intervalo misto é fechado em A e aberto em B. É analogamente a mesma coisa, só que troca os extremos, né? O A ele está no intervalo, mas o B não está. A representação deles, nós representamos na reta numérica. Então a reta numérica ela começa, por assim dizer, em menos infinito, né? E vai até infinito, cruzando o zero, né? A origem. Então aqui nós temos os números positivos e depois e antes os números negativos. Também aqui tem os números quebrados, né, com vírgula, etc. Como é que nós representamos um intervalo na reta? Para intervalos fechados, nós representamos com uma bola. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Nós representamos com uma bola. Vou pegar aqui um exemplo. O conjunto, o intervalo fechado em 1 e fechado em 2. Então aqui o 1 ele está participando desse intervalo e o 2 também. Então nós deixamos uma bolinha rasurada, pintada. Então todo esse segmento ele é o conjunto fechado em 1 e fechado em 2. Para conjuntos abertos,
conjuntos não, intervalos abertos. Vou pegar o intervalo aberto em 1 e aberto em 2. Já vai ter uma diferença. Como ele não, o 1 e o 2, eles não estão nesse intervalo, nós representamos por uma bola aberta em 1 e uma bola aberta em 2. Essa bola aberta significa que o número não está nesse intervalo. Já os elementos que estão entre eles, sim. E conjuntos, intervalos mistos, a gente tem uma mesma ideia. Por exemplo, o intervalo fechado em 1 e aberto em 2, ele vai ser representado como uma bola fechada, uma bola rasurada em 1 e uma bola aberta em 2. Certo? E para o contrário também, analogamente. Essa parte de intervalos fechados, abertos, mistos. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida com relação a intervalos? Essa definição aqui, ela só está mesmo para definir com mais rigor, né? Está dizendo que os elementos desse conjunto são os números reais que satisfazem essa propriedade daqui. Esse traço aqui em pé, ele significa tal que, né? Então, x pertencente aos reais, tal que esse x ele cumpra com essa condição. Mais importante é a ideia mesmo. E, por último, nós temos os intervalos infinitos. É uma variação dos outros intervalos. Então, intervalo fechado em A e aberto no infinito. É simplesmente o conjunto dos elementos maiores ou iguais a x, a A. Então, um intervalo fechado em 2, aberto em infinito. Nós representamos ele da seguinte forma. Aqui está a reta numérica. Aqui está 2, né? E para frente está mais infinito. Então, esse intervalo vai ser o conjunto contando a partir de 2 até infinito. Então, todos os elementos iguais, no caso a 2, o próprio 2, e maiores do que 2 vão estar nesse conjunto. Quando a gente tem infinito, sempre vai ser aberto, certo? E que nunca vai ser fechado. Sempre é um parênteses. Já que o infinito é mais para dar uma ideia, dar um conceito, né? Aqui, conjunto aberto em A e aberto no infinito. É só que o elemento 2 ele não está nesse... O elemento A não está nesse intervalo. Então, nesse exemplo aqui de cima, 2 e infinito seria esse conjunto aqui de cima menos o elemento 2. Então, 2 não está nesse intervalo. Então, por exemplo, 2 não está nesse intervalo. Mas, por exemplo, 2,1, que é maior do que 2, está nesse intervalo. 2,3, 4, etc. Conjunto é o intervalo aberto em menos infinito, fechado em B. Da mesma forma,
para os outros dois intervalos, a diferença é que vai ser para o lado contrário. Então, se a gente tem aqui a reta numérica, menos infinito está para o lado esquerdo, então o conjunto menos infinito aberto até B fechado, supor B está aqui, depois do zero, vai ser todos os elementos menores ou igual a B. Então, B está nesse intervalo, todos os elementos menores. Então, todos esses elementos aqui estão nesse intervalo. Da mesma forma, para esse último aqui, de menos infinito até B aberto. Então, nós temos o intervalo, a reta numérica, e aqui a gente tem o B, e o B vai ser aberto, já que para todos os elementos estritamente menores do que B, então vai ser esse intervalo daqui, que é esse quarto exemplo aqui de conjunto, de intervalo infinito. Ok? Alguma dúvida com relação a intervalos infinitos? Então vamos fazer aqui só alguns exemplos para ver se vocês entenderam a essência aqui do negócio, né? Então, por exemplo, se eu dou um intervalo de menos infinito até 3 aberto, e eu pego a união com 3, qual seria o conjunto resultante? Me digam aí no chat. Aqui eu tenho esse intervalo que vai de menos infinito até 3. Então, são todos elementos menores do que 3, estritamente menores do que 3. União com 3. Isso daria o quê? Em termos de intervalo. Isso. Exatamente. Fechado no 3. Tem esse detalhe. Exatamente, Carlos. Então, é aberto em menos infinito e fechado em 3, porque eu estou colocando 3 nesse intervalo. Muito bem. Então, outro exemplo aqui. Um intervalo fechado em 2, aberto em 4, união com o conjunto, com o intervalo fechado em 4, aberto em 5. Qual seria o conjunto resultante? Qual seria o conjunto fruto dessa operação, dessa união? É muito útil fazer a representação na reta. Vai ajudar bastante. Isso, claro. Ele vai ser fechado em 2 e aberto em 5. Porque o 4 ele não está nesse primeiro intervalo, mas ele está nesse outro intervalo aqui. Então, quando faz a união, ele junta e cola, né, por assim dizer, os dois conjuntos. Então, a representação. Nós temos aqui a reta 0, representando o primeiro conjunto, fechado em 2, bola fechada, rasurado, e aberto em 4.
A bola aberta em 4. Então, esse é o primeiro intervalo. E o segundo intervalo vai ser fechado em 4. Como eu estou pegando a união, eu já posso unir diretamente. Eu vou deixar aqui em cima. Estou sobrepondo, colocando um em cima só para não ficar sobreposto. Então vai ser fechado em 4 e aberto em 5. Vou colocar o 5 aqui. Certo? Então seria esse intervalo. Quando eu faço a união, vai colar esses elementos aqui. Eles vão todos descer, né? Supor assim. Então vai ficar fechado em 4 e aberto em 5. Que foi o que a Clara falou. Então, fechado em 2 e aberto em 5. Agora outro exemplo. Se eu tenho um intervalo fechado em 0 e aberto em 4, intersecção com o intervalo aberto em 5, fechado em 6. Qual vai ser o conjunto resultante? Alguém tem algum chute? Qual seria o conjunto? Seria o intervalo ou o conjunto? Seria o que há de comum entre esses dois intervalos aqui. O que é que há de comum? A intersecção é isso. O que há de comum entre esses dois conjuntos, esses dois intervalos? Exatamente. Não tem nada em comum. Se não tem nada em comum, como é que eu represento isso? Com vazio, né? Então aqui vai ser vazio. Essa intersecção aqui. Por último, último exemplo. Fechado em 0, aberto em 4. União, aberto em 2. Fechado em 2. E fechado em 4. Exatamente. É fechado em 0 e fechado em 4. O que eu estou pegando aqui é esse intervalo fechado em 4, aberto, aliás, fechado em 0 e aberto em 4. Pegando a união de fechado em 2, então 2 está mais ou menos aqui, está 0, e aberto e fechado em 4. Quando eu pegar a união, eu vou unir tudo, né? Então o que faltava nesse primeiro intervalo, o segundo vai preencher. Então vai dar fechado em 0 e fechado em 4. Muito bem. Só com relação
uma observação, o conjunto, o intervalo menos infinito a infinito, nós chamamos, vai ser exatamente a reta real, que vai ser os números reais, né? Então, de menos infinito a infinito vai ser R. Agora, com relação a todo o assunto, todo o conteúdo, alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Todo o assunto, de conjuntos, operações, intervalos. A professora ela não colocou ainda a lista de conjuntos, mas ela colocou uma com uma revisão de operações, de operações algébricas, né? Com expressões. Vocês podem indo resolver e me mandar no WhatsApp, caso tenha alguma dúvida. E também no Drive, que está no link do grupo, na descrição do grupo, do WhatsApp, tá o Drive, nele tem as listas. Tem uma lista lá de conjuntos que tem a resolução. Vocês podem também treinar essa parte de conjuntos. Também, se tiverem dúvida, podem me chamar no privado. Estou à disposição. Então, alguém quer dizer alguma coisa, perguntar algo? Então, ok. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Espero que eu tenha esclarecido um pouco esse assunto. E, no mais, a gente se fala no grupo. Boa tarde a todos. Vai ficar gravado, certo? Eu disponibilizo mais tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.